O Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor surgiu para resolver um sério problema sanitário que assolava o rebanho gaúcho na década de 40, a febre aftosa. Para contar melhor essa história, convidamos três colegas que dedicaram grande parte da sua vida trabalhando no IPVDF e o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura na atualidade. É que ele foi criado para resolver problemas. Depois ele viu que começou a graçar a tosse aqui e a coisa ficar feia, disse, não, Todas essas vacinas tiveram méritos fantásticos na evolução do combate à febre aftosa. a febre aftosa foi reportada assim inicialmente em 1514, imagina, com um sujeito chamado Fracastorius lá. Então ele reportou uma enfermidade vesicular, aquela coisa toda, e dali ela seguiu sendo reportada no mundo. Lá por século XVIII, a Europa estava tomada de febre aftosa. Era reportada toda hora, 1700 e tanto. Os animais sensíveis, tá, suscetíveis à febre aftosa, têm uma morbidade muito alta essa doença. Ela é explosiva. A difusão é tremenda. Então, praticamente, se os animais estão absolutamente sem contato com o vírus, não tem nada, não tem conhecimento do sistema imunológico dele, do vírus, praticamente 100% adoece. Agora, morre muito pouco. Em 1938, na Alemanha, Waldmann e Kolbe apresentaram a primeira vacina contra a febre aftosa. Ela era adsorvida com hidróxido de alumínio e inativada com formalina, e controlou os surtos que aconteceram naquela época. Essa vacina tinha um inconveniente bárbaro. A dose dela era uns 50 ml. Era uma das vacinas mais eficientes porque tirava o vírus do animal diretamente. O médico veterinário e sanitarista Silvio Torres apresentou um trabalho no segundo Congresso Brasileiro de Veterinária sobre a redução do volume da vacina. Silvio Torres bolou o seguinte: o hidróxido de alumínio sedimentava, em linguagem simples, as partículas virais, o antígeno, ou o imunógeno, no caso. E ele deve ter medido as concentrações de vírus no sobrenadante, no que era sedimentado, e viu que no sobrenadante não sobrava quase nada. Então ele diminuiu de 50 ml a dose para 5 ml. Essa foi uma revolução prática na epidemiologia da vacina, da doença e no combate à enfermidade fantástica. Tu sair para vacinar com um caminhão e depois sair para vacinar com um vidrinho e com qualidade melhor de imunização. Silvio Torres, que era funcionário do Ministério da Agricultura na época, foi então convidado a experimentar esta vacina no rebanho gaúcho e atuou na Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul entre 1944 e 1951. Vocês imaginem em 43 uma morte de 100 mil cabeças de gado no estado. Então os criadores e as autoridades entraram em pânico, porque não tinha nada na época para enfrentar a doença. Então o que pensaram? Vamos ter que ter a vacina. Aí lembraram do Dr. Silvio Torres. Então as forças vivas do estado, políticas e a classe produtora, chegaram à conclusão que precisavam um laboratório para o diagnóstico da aftosa e para a produção da vacina. Então iniciou-se em 44 as tratativas para a construção do Instituto. Em 48, não existe uma data definitiva a respeito de que mês ou quando ele começou a funcionar em 48, tanto é que o IPV não tem uma data de fundação. Ele, quando ficou pronto, começou a desempenhar a sua missão. Então, a missão primordial do IPV foi fazer o diagnóstico da febre aftosa e produzir a vacina de aftosa. Apenas durante o ano de 1948, a produção de vacina contra a febre aftosa no IPV ultrapassou 1.400.000 doses. Nos anos 40,
quando o IPV começou a funcionar, isso aqui era uma área isolada, né? As estradas eram ruins, a ponte do Guaíba não existia, o abastecimento do IPV era feito através de barcas, o IPV tinha 2 barcas, mas o IPV tinha que ser autossustentável. Então aqui no IPV nós tínhamos desde uma hidráulica, que captava a água do Arroio do Conde, tratava a água e abastecia o IPV, e também as casas dos funcionários. Para que os funcionários pudessem trabalhar no IPV, foi preciso que se construísse uma vila, né? Tanto para os técnicos quanto para o pessoal de apoio. E dentro desse planejamento dessa vila, existia escola e existia até uma igreja, né? E existiam aqui um gasômetro movido a gasolina para produzir o gás. Existia uma central de hidróxido de alumínio que produzia o hidróxido, que era o adjuvante da vacina. Então tudo isso era produzido no Instituto. O Instituto tinha na época mais de 200 funcionários para dar conta de todas as atividades, desde o marinheiro que tripulava as barcas, né, até o mais gabaritado pesquisador. Também houve a preocupação com as pessoas que aqui viriam trabalhar. Então, o grupo inicial, a sua grande maioria, foi treinada no Instituto Biológico e tinham uma alta capacitação técnica, né? Nessa fase, foram incorporadas as atividades do Instituto. Na área de aftosa, Dr. Danilo Saraiva, que era a pessoa encarregada desses trabalhos. À época também vieram para cá Dr. Milton Guerreiro, Dr. Manuel Teixeira Soares, Otubrino Correia e outros. Desidério Finamor foi um veterinário sanitarista, né, que trabalhava no interior do estado. Depois ele foi professor catedrático da URGS. E ele também tinha capacidade administrativa, ele foi diretor-geral da Secretaria da Agricultura e foi secretário da Agricultura. Então, nessa época que ele era diretor-geral e secretário, ele deu total apoio para a construção do IPV. Em 1949, ele faleceu numa reunião de trabalho. Teve um mal súbito e faleceu. E como ele foi um grande incentivador e apoiador da construção do Instituto, e ele era um veterinário notável, o Instituto de Pesquisas Veterinárias passou a se chamar, então, Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor. Iniciadas as atividades do Instituto, ele teve que partir, então, para a tipificação dos vírus de aftosa que ocorriam e a produção da vacina. Para induzir uma imunidade protetora, a vacina contra a febre aftosa precisa ser homóloga ao tipo viral. Em 1954, os 3 tipos virais A, O e C já estavam amplamente distribuídos nos rebanhos bovinos do Rio Grande do Sul. Era uma época de tecnologia extremamente baixa, se a gente comparar com hoje, né? Os laboratórios de diagnóstico, eles próprios produziam seus insumos, né, para as suas provas, completos, né? Nós éramos centralizados na América Latina, no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, no Rio, que tinha a função espetacular e fantástica de manter as cepas importantes no continente e padronizar essas cepas e as técnicas, né, e distribuir aos laboratórios diagnósticos. Então o trabalho era intenso nessa época. Chegavam amostra que a gente não dava conta, 50, 60, 70 por dia, e tinha que fazer a tipificação, e era por fixação de complemento. E nós produzíamos todo o material para fazer essa técnica aqui, sem comprar nada, né? Fazíamos e tínhamos que fazer também, depois que identificávamos a EO, EA, EC, a subtipificação. No início, a vacina de aftosa ela era uma vacina bivalente e só vacinavam os animais que iam para as feiras e exposições.
a produção da vacina tipo Waldmann, que infectava os animais no matador e aí coletava as bolhas, o epitélio, onde tinha crescido o vírus, trazia para o laboratório e aqui inativava, qualificava e produzia vacina. Era uma das vacinas mais eficientes porque tirava o vírus do animal diretamente. Mas ela tinha um problema do contágio, da disseminação do vírus e a manutenção do vírus no meio ambiente, já que infectava em frigorífico. Láparo é filhote de coelho, né? Por isso lapinizada. Láparos de 5 a 7 dias de idade eram inoculados. E a coleta, após a morte, tá? 24, 48 horas no máximo, coleta desses vírus que estavam adaptados ao láparo. Depois, esse vírus, né, de tratado clorofórmio, esse líquido, que era a suspensão de vírus ativo e infeccioso, era adsorvido a hidróxido de alumínio e inativado com formol. Pronta a vacina. Nessa época também se produzia vacina tipo Frenkel. O tipo Frenkel é uma vacina produzida com epitélio lingual bovino. Aí não era agredido em matador, era coletada a língua, se tirava o epitélio lingual e se cultivava ele aqui em meio artificial. Uma vacina muito boa também. Claro, essa célula se mantinha viva, porque a gente trazia rapidamente, cultivava no meio de cultivo e agredia com vírus. E o vírus se multiplicava nessa célula e fazíamos vacina, que era a Frenkel. Quem fazia na época era o Dr. Ricardo Medina Martins. Mas era uma produção pequena, 10% da produção mais ou menos nossa, que a lapinizada era 90% e pesada, se fazia muita vacina. A vacina então passou a ser de cultivo celular. Então a gente tinha que aprender a produzir célula em grande quantidade. Porque fazer célula em tubo de ensaio e uma garrafa Hughes é uma coisa. Fazer célula em 500 garrafas é outra coisa. Em 82 a gente trabalhou com BHK monocamada em garrafas roller. Nós passamos do Hughes para roller porque dá uma área muito maior para cultivo celular, porque nessas garrafas estáticas tu só cresce embaixo a célula. Numa garrafa rolante tu usa toda a superfície da garrafa, tu não perde nada. Mas era ainda o BHK de monocamada para fazer a vacina piloto de febre aftosa, a primeira oleosa de cultivo celular. Se emulsificava o antígeno com esse óleo e aí tu tinhas uma gotinha de antígeno dentro de uma gotona de óleo. O que acontecia? As células do sistema imune tinham muita dificuldade de abrir essa gotícula de óleo e expor o antígeno. Então o antígeno perdurava mais tempo no local de aplicação e nos gânglios correspondentes, sendo liberado gradativamente. A irritação local produzida pelo óleo também era muito grande, então isso aumentava a qualidade da resposta imune, permitindo ao Rio Grande do Sul passar de 3 etapas de vacinação para uma etapa de vacinação com melhor resultado. Então isso trouxe um número de focos quase a zero. Ela produzia melhor imunidade nos animais adultos, melhor imunidade nos terneiros. Mas até que chegou o momento que essa padronização tinha que englobar as regiões, né? Visto o tipo de doença que é a febre aftosa, a epidemiologia da febre aftosa, não era possível tratar a febre aftosa no Rio Grande do Sul ou no Brasil. Tinha que tratar a febre aftosa no continente, já que ela é uma doença pandêmica. A criação do Centro Pan-Americano foi em 1951. Então nós já tínhamos tecnologia a mais do que o Brasil inteiro. E aí começou o estudo da epidemiologia da enfermidade no Rio Grande do Sul e no Cone Sul, como uma região homogênea. Uruguai, Argentina, parte do Paraguai e Rio Grande do Sul, como uma região em si.
Esse estudo, liderado pelo Centro Pan-Americano e executado também aqui no Rio Grande do Sul, bolou as etapas de vacinação e quem deveria se vacinar e por quanto tempo. Essa foi uma segunda revolução espetacular. Então eles fizeram um circuito do gado no Rio Grande do Sul. Qual era a época de reprodução, onde é que eram as feiras, qual era o circuito, o movimento do gado para abate, para cria, né? E caracterizaram epidemiologicamente o Rio Grande do Sul em relação ao bovino e em relação à aftosa. E aí adaptaram as épocas de vacinação. A campanha mudou e teve outro upgrade fantástico. A curva de focos, que chegava a ser 5.000 focos no Rio Grande do Sul, baixou para 1.000 focos, com a associação dessas técnicas de epidemiologia. Com rearranjo epidemiológico, rearranjo de vacina, houve um rearranjo do controle das vacinas. Uma amostragem da tua partida de vacina, e esta era desafiada em bovinos, onde ela tinha que proteger 13 de 16 bovinos vacinados. Então isso foi outro up na campanha, assim, fantástico. A defesa sanitária podia contar com um produto de qualidade constante. Era distribuída pelo Estado para os criadores de maneira gratuita naquela época. Com o retorno da febre aftosa em 2001, a vacinação dos bovinos voltou a ser obrigatória até o ano de 2020. Foi um caminho bastante longo. Nós tivemos muita construção do programa dentro do Estado, de forma pioneira, desde a década de 60. E antes disso, antes de se tornar um programa em que incluía a vacinação massiva, principalmente, nós tivemos uma preocupação da estrutura que já existia, da supervisão de produção animal na época, em ter um laboratório de apoio para diagnóstico e tipificação viral. Isso era um ponto muito importante, era um pilar do programa aqui no Rio Grande do Sul, para que a gente tivesse a informação adequada e pudesse, sobre essa informação, estabelecer as estratégias de controle. A estratégia mais conhecida do programa sempre foi a vacinação, e o IPVDF também produziu vacina por um determinado tempo. Foi muito importante ter essa fonte de vacina. Claro que depois laboratórios comerciais entraram nesse contexto e acabaram suprindo essa demanda para todo o país, mas lá no começo, quando não se tinha essa possibilidade, também houve produção de vacina aqui no Rio Grande do Sul de forma pioneira, ainda na década de 50. Mas hoje nós não temos mais o IPVDF trabalhando em aftosa, o diagnóstico todo ele é feito fora do estado por motivos de biossegurança, mas certamente esse papel pioneiro que teve e o prosseguimento como apoio técnico, preparação de pessoal e mesmo preparação de meios para a vigilância que nós desempenhamos no dia a dia da Secretaria de Agricultura, seguem mantendo a importância do IPVDF como a nossa base de apoio laboratorial. Então, além de resolver o problema da aftosa com a tipificação dos vírus e fazer a produção da vacina, também se tinha que conhecer a situação sanitária do rebanho. Então se iniciaram as pesquisas científicas em cima das enfermidades, o que vem até os dias de hoje na história do Instituto. A preocupação com os problemas de campo e a pesquisa científica para resolvê-los. Este vídeo é uma homenagem às pessoas que dedicaram parte da sua vida a este instituto e contribuíram para o controle e erradicação da febre aftosa no Rio Grande do Sul.